A paz do Senhor para todas as crianças. Tia Alba está aqui mais uma vez para contar uma linda história para vocês. E hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido, significado da Páscoa. Olha, crianças, há muitos anos atrás, havia um homem chamado Faraó. Este homem era rei muito malvado. Ele sacrificava o povo hebreu, fazendo eles trabalhar dia e noite construindo tijolos. E o povo hebreu vivia cativo, 400 anos viviam cativos trabalhando para Faraó. Mas Deus lá do céu viu o lamento do seu povo e resolve enviar agora um líder para que pudesse ajudar a este povo. Então Deus manda Moisés para ser líder do povo hebreu. Moisés agora, a mandado de Deus, ele vai com seu irmão Arão até Faraó para que mande que ele liberte o seu povo. Agora está Arão e Moisés diante de Faraó. E ele diz: Faraó, deixa meu povo ir para que adore ao Senhor no deserto. E Faraó diz: não deixarei ir o seu povo. Moisés diz: se você não deixar ir o meu povo, o Senhor enviará praga sobre toda a terra do Egito. Mas Faraó continuou com o coração muito endurecido. Então, sabe o que aconteceu? Deus agora manda algumas pragas sobre o Egito para castigar o povo. E então, Deus manda a primeira praga. Houve sangue em todo o rio do Egito. E eles ficaram ali sem água para beber, sem água para tomar banho. E diz que foi muito terrível esta praga. Toda a água transformou em sangue. E agora os egípcios tiveram que cavar poços para beber água, porque não tinha água, apenas sangue. E o sangue matou todos os peixes que havia no rio, lá no Egito. E agora o povo estava sem água. Mas lá na casa dos hebreus não faltou água. E agora então Deus manda a segunda praga. A segunda praga foi a praga das rãs. Houve muitas rãs sobre o Egito, que invadiu todo o Egito, todas as casas. Eu creio, crianças, que o povo ficou apavorado, vendo muitas rãs entrando dentro de suas casas, pulando sobre as suas camas, sobre a sua mesa. E foi terrível, mas Faraó cada vez mais endurecia o seu coração e dizia: não deixarei seu povo ir. Mas na casa do povo hebreu, nenhuma rã apareceu. E então agora Deus resolve mandar a terceira praga. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Muito piolho chegou na terra do Egito. Os homens e mulheres se coçavam de dia e de noite. E isso enfureceu o coração de Faraó. E ele disse: não deixarei ir o seu povo, Moisés. Mas os piolhos não foram na casa de nenhum dos hebreus. Então agora Deus resolve mandar a quarta praga. A praga das moscas. Era mosca para todo lado agora. Essas moas sobrevoavam
por cima dos egípcios e toda a cidade. Eu creio, crianças, que foi uma coisa terrível, né? Já pensou essas moscas se ajuntando o tempo todo em cima de todo mundo? Devia ser um horror. E Faraó se enfureceu com as moscas e disse: não deixarei ir o seu povo, Moisés. E na casa dos hebreus nenhuma mosca entrou. E agora Deus manda a quinta praga, a praga da pestilência. A pestilência chegou em todos os animais de Faraó. Todo o Egito foi contaminado por uma peste nos animais. E os animais começaram a sofrer. Esses animais começaram até a morrer. Mas Faraó, endurecido, dizia: não deixarei ir o seu povo, Moisés. Mas lá, aonde estavam os animais do povo hebreu, nenhum animal foi atingido pela pestilência, porque Deus guardava os animais do povo hebreu. E agora Deus resolve mandar a sexta praga. Esta praga foi a praga das úlceras, que atingiu o povo no Egito. Muita úlcera na carne, na pele, onde eles se coçavam. A sarna era demais, eles se coçavam tanto que virou úlceras, tanto nos homens quanto nos animais. E foi grande o sofrimento deste povo. E Faraó, endurecido também pelas úlceras, disse: não deixarei ir o seu povo, Moisés. Mas Moisés não desistiu, porque ele sabia que Deus estava guardando o seu povo. Na casa dos hebreus nenhum mal chegou. E aí Deus resolve mandar agora a sétima praga. A praga da saraiva. Sabe o que é isso, crianças? A saraiva era uma chuva de pedras de granizo misturado com fogo. Estas pedras caíam sobre o povo, sobre suas casas, sobre os animais, e muitos foram feridos, tanto pelas pedras de granizo como pelo fogo. E foi grande o sofrimento da cidade do Egito. E Faraó, endurecido mais ainda, disse: não deixarei ir o teu povo, Moisés. E Moisés diz: virá outra praga, Faraó, espere. Mas lá, na casa dos hebreus, nenhuma pedra de saraiva apareceu. E agora Deus manda a outra praga. Chega agora a praga dos gafanhotos. Os gafanhotos invadiram todo o Egito, comendo todas as verduras, alimentos, árvores, comeram tudo que o povo do Egito tinha. O povo já não tinha quase que nada, porque cada praga que caía ia destruindo um pouco. E agora os gafanhotos acabam com tudo. Mas lá na casa dos hebreus, nenhum gafanhoto chegou. E Faraó, endurecendo seu coração mais uma vez, diz: não deixarei ir o seu povo, Moisés. E Deus resolve agora mandar uma praga muito mais difícil no meio do povo. Aonde tinha sol, aonde tinha luz, agora se transforma em trevas. Todo o Egito ficou em trevas, na escuridão. Ninguém enxergava nada dentro de casa e nem fora de casa. Ninguém podia sair para lugar nenhum, porque a escuridão foi tão grande, as trevas, que eles estavam perdidos, não podia sair do lugar. Mas lá na casa dos hebreus havia luz, porque Deus estava com aquele povo. E Faraó endurece mais ainda seu coração. E ele diz: agora eu vou dobrar o serviço de vocês. Vocês vão ter que trabalhar muito mais para mim agora. E aí, sabe o que Deus faz?
Deus dá uma ordem para Moisés. E ele diz: olha, Moisés, vocês vão pegar agora, todo chefe de família vai pegar um cordeiro sem mancha e sem mácula. Vão sacrificar o animal. Eles cortavam o pescoço do animalzinho, iam pegar o sangue e iam passar agora este sangue em cada porta dos hebreus. Cada casa dos hebreus teria que ter a marca do sangue do cordeiro. A casa que não tivesse nos portais o sangue do cordeiro, o anjo da morte passaria à meia-noite sobre o Egito e mataria todos os primogênitos do Egito. Ou seja, o filho mais velho seria morto pelo anjo da morte. Os hebreus correram fazer o que o Senhor ordenou a Moisés. Sacrificaram o animal e aí colocaram sangue nos umbrais de suas portas. Todos os hebreus passaram o sangue. A marca do sangue significava que Deus estava guardando o seu povo. E ali à meia-noite, o anjo do Senhor, o anjo da morte aparece. E ele aparece e ele matou ali todos os primogênitos do Egito. Todos, inclusive o filho de Faraó. E quando o filho de Faraó morre, Faraó se enfurece e ele fica muito furioso. E ele vai até Moisés agora, porque Moisés foi lá no seu palácio. E ele diz para Moisés: pega todo o seu povo, Moisés, todo o seu gado, e saia desta terra. Vão adorar o seu Deus aonde vocês quiserem, mas saiam da minha frente. Ele estava furioso, mandou o povo ir. E então o povo agora corre. Sabe por quê? Deus deu uma ordem para este povo: olha, vocês comam pão asmo, assem o cabrito, o cordeiro, comem com pães asmos e as ervas, e depois que comerem tudo, o que sobrar vocês vão queimar, e saiam desta cidade, não deixando nada para trás. E este povo, ali naquela hora, obedeceu às ordens do Senhor. E ali foi instituída a primeira Páscoa, quando eles fizeram este ato. E aí, este povo agora saiu do Egito, foram libertos, foram agora alcançados pela misericórdia do Senhor. Mas só, crianças, que com o passar dos anos, o povo foi se esquecendo dos mandamentos de Deus, foram se esquecendo das coisas boas que Deus tinha feito para eles. Aí Deus lá de cima viu que lá na terra eles precisavam de alguém que pagasse pelo preço, pelo resgate da alma deles, para que seus pecados fossem purificados. Então Deus resolve mandar para a terra o seu filho Jesus. E ele veio para a terra para ganhar vidas para o reino de Deus. Jesus, ele veio como homem, mas ele era o próprio Deus. Ele veio para convencer o homem de seus pecados. Ele veio para que todos tivessem vida e vida com abundância. Ele veio como um cordeiro e por onde ele passava, ele curava, ele libertava vidas, ele ressuscitava mortos, ele operou grandes milagres quando ele esteve na terra. Mas os homens que tinham inveja dele, infelizmente, o mataram, o levaram para a morte e morte de cruz, onde ele foi açoitado, cuspido, colocaram uma coroa de espinho e como uma ovelhinha muda, ele não abriu a sua boca, mas ele fez esse sacrifício de morrer por nós na cruz, para que esse amor imensurável chegasse até a nós. A morte na cruz é que nos garantiu a vitória de estarmos vivos. E colocaram ele num sepulcro, fecharam a porta e ali
Numa sexta-feira, o Senhor Jesus morre naquela cruz. Mas ele havia feito uma promessa, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E os discípulos apavorados estavam escondidos numa casa, porque tentavam matá-los também. E os discípulos ali. Mas havia 3 mulheres corajosas, Maria, Maria Madalena e Salomé. E elas, no domingo bem cedinho, foram até o sepulcro para ungir o corpo do mestre. E quando elas iam pelo caminho, elas diziam entre si: mas quem vai tirar a pedra do túmulo? A pedra é muito pesada. Mas chegando ali, a pedra já estava removida. O anjo estava ali e já havia removido a pedra para que Jesus saísse. Jesus ressuscitou. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, aquele que veio para tirar todo o pecado do mundo. E foi por esta morte, por este sacrifício, que hoje eu estou aqui contando esta história para você. E olha, antes de Jesus morrer, ele ceiou com seus discípulos a última ceia, a última santa ceia. E quando ele ceou com seus discípulos a última santa ceia, ele disse assim para os seus discípulos: tomai e bebei todos vós, pois este é a minha aliança que faço convosco. Quero que bebam, para que vocês bebam de novo comigo no meu reino. Ele estava fazendo uma aliança com seus discípulos, que ele ia subir para o Pai, mas ele voltaria para buscar os seus discípulos para estar com ele para uma outra ceia que vai acontecer lá no céu. Este sangue é o sangue da nova aliança, a aliança que Deus fez conosco. Este sangue representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós. E é por isso que nós celebramos a Santa Ceia. Nós repartimos o pão como Jesus repartiu. Quando ele repartiu o pão, ele disse: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que foi dado por vós. Então, ele deu o seu corpo para que fosse rasgado por nós lá na cruz. Ele foi dilacerado por nós. Então, devemos celebrar ao Senhor, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, pois Ele é a nossa Páscoa. É Ele que nos garante a salvação eterna. Que possamos comemorar a Páscoa todos os dias de nossas vidas, porque o Senhor vive. Ele ressuscitou. Ele é a nossa Páscoa. Crianças, que Deus abençoe a todos vocês. Uma feliz Páscoa para vocês e para toda a sua família. Um grande beijo da tia Alba. A paz do Senhor a todas as crianças.